Vamos então começar o capítulo 7, Retorno à vida corporal. Prelúdios do retorno. Nós estamos na questão 330. Os espíritos sabem a época em que irão reencarnar? Eles a pressentem, como um cego sente o fogo de que se aproxima. Sabe que devem retornar ao corpo, assim como sabeis que deveis morrer um dia, mas sem saber quando isso acontecerá. É o caminho natural. Como nós fazemos as provas aqui na Terra, e é aqui na Terra que nós podemos provar que aprendemos, provar que melhoramos, né? Podemos acertar as contas com aqueles com os quais nós temos débitos. Nós precisamos reencarnar sempre, porque o que a gente aprende no plano espiritual, pela influência do meio, precisa ser testado nessa ilusão, nessa fantasia que nós vivemos aqui na Terra. E aqui nós vamos ver aqui no item 166, né, quando o Kardec pergunta: como a alma que não atingiu a perfeição durante a vida corporal pode terminar de depurar-se? Submetendo-se à prova de uma nova existência. Então a gente não tem como se depurar a não ser submetendo-se à prova de uma nova existência. Na mesma pergunta, o Kardec continua: portanto, a reencarnação é uma necessidade da vida espírita, assim como a morte é uma necessidade da vida corporal? Certamente é assim. Então, a reencarnação é uma necessidade para a vida espiritual, para a vida que nós temos no plano espiritual, que é a verdadeira vida, da mesma forma que a morte, o desencarne, é uma certeza para nós que estamos aqui encarnados. Aí nós vamos ver na questão 171, nós vamos ver, eu deixei até separado aqui para a gente poder fazer uma análise das questões da 171, que é a justiça da reencarnação. Quando Kardec pergunta em que se fundamenta o dogma, né, da reencarnação? Na justiça de Deus e na revelação, pois não cansamos de vos repetir: um bom pai sempre deixa aos seus filhos uma porta aberta ao arrependimento. Então é o que ele está colocando aqui. Então, da mesma forma como um bom pai permite, vamos lembrar lá a parábola dos dois filhos, né? Um pai sempre permite, deixa sempre uma porta aberta para o arrependimento do filho, para que ele possa voltar, para que ele possa recomeçar, reaprender. Isso faz parte. Nós que temos um amor tão pequeno, medíocre, perto do amor de Deus, fazemos isso com os nossos filhos. Imagina Deus com o seu amor infinito, né, com a sua imensa misericórdia, quanto mais Ele fará por nós para que nós possamos aprender e possamos crescer. Todos os espíritos se preocupam com a sua reencarnação? Eles respondem: há os que nunca pensam nela, que nem mesmo a compreendem. Depende de sua natureza mais ou menos adiantada. Para alguns, a incerteza que experimentam em relação ao seu futuro é uma punição. Então, aqueles que têm uma incerteza em relação se vão poder melhorar, que estão em situações muito difíceis, em lugares, como a gente vê no livro Libertação, a descrição ali daqueles que estão nos abismos, né? Estão naquela região ali comandada pelo Gregório. Nós vemos que é uma punição, eles não saberem se vão poder reencarnar ou não. E aqueles que precisam de uma reencarnação para poderem se aprimorar, estão nessas regiões, depende de um avalista, quer dizer, depende de alguém que os ame muito para que
possam programar essa reencarnação, fazer toda a logística, né? Acertar toda essa logística, porque o espírito, pela sua ignorância, né? Pela condição que ele escolheu para si de estar nas regiões mais difíceis do plano espiritual, ele não tem condições de participar do projeto da sua reencarnação. Mas os amigos, a família espiritual, aqueles que o amam, vão programar e vão realizar e vão avalizar. Quer dizer, como nós vemos lá no nosso lar, a mãe do André Luiz, que vai voltar, né, para ajudar aquele que foi o pai do André Luiz, ela vai voltar a se casar com ele, e ela está avalizando, ela vai aceitar as duas amantes dele que estão ali nas regiões mais baixas do umbral. Ela vai aceitar as duas como filha, as duas filhas dela na reencarnação. Então, são esses espíritos amigos, são esses espíritos que nos amam, que ajudam aqueles que precisam da reencarnação compulsória, que são esses que nem pensam, né, nem analisam, não estão normalmente nem querem reencarnar, de tanta culpa ou de tanta preocupação que tem com os erros. Mesmo aqueles que têm consciência, a gente vê isso no nosso lar, o Lísias colocando para o André Luiz que ele tem medo da reencarnação, porque ele já errou tanto, já fez tanta besteira, ele tem medo de reencarnar. Então a gente vê essa questão daqueles que estão no plano espiritual. O espírito pode antecipar ou retardar o momento de sua reencarnação? Pode antecipá-lo pedindo com suas preces. Então aqueles que têm essa necessidade, que sabem que precisam, que querem muito se ressarcir, querem muito acertar as suas contas, vão pedir muito, vão fazer preces para poderem reencarnar. Pode também retardá-lo, se recusar diante da provação, pois entre os espíritos também há covardes e indiferentes. Então, há aqueles que por covardia retardam, aqueles por medo, a gente vê ali o Lísia com medo de programar uma nova reencarnação, a noiva dele colocando que eles precisam programar, eles precisam acertar isso, a gente vê ele com medo. Então, ele coloca aqui, pode antecipá-lo, pedindo com suas preces, pode também retardá-lo, se recuar diante da provação, pois entre os espíritos também há covardes e indiferentes. No entanto, ele não o faz impunemente, sofre por isso como aquele que recusa o remédio salutar que pode curar. Então não vai ser impunemente que ele vai adiar a sua reencarnação, porque ele está deixando de tomar o remédio que vai curá-lo, e isso vai acarretar muitas dores, muito sofrimento. De novo, no livro Libertação, nós vamos ver isso, no Gregório, que está há 800 anos, um pouco mais de 800 anos, ali nos planos, né, abissais, ele é o chefe ali dos justiceiros, e ele está protelando, ele não quer reencarnar. Então nós vemos, né, que a sua mãe espiritual, porque ela não foi mãe na vida dele, a Matilde, ela vai programar, vai acertar tudo isso para que ele possa continuar o aprendizado, possa continuar a caminhada dele. Se um espírito se sentisse feliz o bastante numa condição média entre os espíritos errantes e não tivesse a ambição de elevar-se, poderia prolongar indefinidamente esse estado? Não indefinidamente. Aí é que está, não indefinidamente. O progresso é uma necessidade que cedo ou tarde o espírito vai experimentar. Todos devem elevar-se, é o seu destino, é o nosso destino, né? A evolução é uma coisa que está determinada por Deus. Todos nós sairemos do átomo e chegaremos ao arcanjo. Estamos determinados à angelitude. O tempo que isso levará é que dependerá de nós, do nosso livre-arbítrio. E nós vamos ver isto, né? Nós vamos ver essa colocação na questão 230, nós já vamos rever aqui, né? Quando ele pergunta, o espírito progride no estado errante? Eles respondem, pode melhorar muito, sempre segundo sua vontade e desejo, mas
é na existência corporal que põe em prática as novas ideias adquiridas. É aqui, encarnados, que nós provamos, que nós melhoramos, que nós estamos verdadeiramente aprendendo. A união da alma com este ou aquele corpo é predestinada ou só no último momento se faz a escolha? O espírito sempre é designado com antecedência. Ao escolher a prova a que quer submeter-se, o espírito pede para encarnar. Ora, Deus, que tudo sabe e tudo vê, soube e viu antecipadamente que tal espírito se uniria a tal corpo. Essa aqui complementa. O espírito pode escolher o corpo no qual deve reencarnar ou apenas o gênero de vida que lhe vai servir de provação? Ele também pode escolher o corpo, pois as imperfeições desse corpo são provas que o ajudam em seu adiantamento, se vencer os obstáculos que encontrar. Pode pedir, mas a escolha nem sempre depende dele, né? Depende da necessidade de aprendizado, da necessidade daquilo que ele deve passar. Vamos ver isso claramente no capítulo 13 do Missionários da Luz, que é o reencarne de Sigismundo. Então nós vamos ver lá a programação. Então o espírito é aproximado da mãe muito antes da fecundação. Então o Sigismundo está ali próximo da mãe, perdão. Então ele vai de uma certa forma imantar energeticamente o campo, o chakra genésico, né? A mente e o chakra genésico da mãe, e ele vai, com todas as coisas estando acertadas, e a gente vai ver nesse capítulo como é complicado, que não é tão simples assim esses acertos, ele vai fazer com que aquele óvulo da mãe, que era no qual ele está imantado, ele vai fazer com que as suas energias atraiam para ele o espermatozoide, que vai criar o corpo que ele necessita para o seu aprendizado, perdão, e para a sua prova, né, para a sua tarefa. E aqueles que estão em missão, né, o corpo que ele necessita para a sua missão. Então não existe acaso, existe toda uma preparação. O corpo o espírito vai ficar ali junto da mãe, vão ser feitos todos os acertos, depois é que ele vai ser vai ser reduzido, mais fácil. Vai ser reduzido ali para ser entregue nos braços da mãe, logo assim, na hora da fecundação. Então nós sabemos que esses acertos, esse espírito está ali junto da mãe bem antes de acontecer a fecundação. Aí ele continua Kardec continua perguntando na questão 335A, quando ele diz: o espírito poderia no último momento recusar-se a tomar o corpo escolhido por ele? Se recusasse, sofreria muito mais que aquele que não tivesse tentado nenhuma provação, nenhuma prova, né, nenhum reencarne. Então nós vemos ali, por isso que é bom reler, nós temos aqui no canal, reler o livro Libertação, o livro Missionários da Luz, principalmente esse capítulo 13, que nós vamos ver ali que o Sigismundo está desistindo. Ele está fugindo ali do reencarne. Aí a gente vê a intercessão do Alexandre, né, que é o mentor que está ali com o André Luiz, junto a ele, junto ao pai que não quer aceitá-lo. A mãe o aceita com tranquilidade, mas o pai não está querendo aceitá-lo. Então nós vemos essa intercessão junto com o pai, junto com ele, para ele não desistir, dando força, dando ânimo ali, né, para que ele não desista. Então o que ele está colocando aqui, o espírito poderia no último momento recusar-se a tomar o corpo escolhido por ele. Se recusasse, sofreria muito mais que aquele que não tivesse tentado nenhuma provação, vai sofrer muito mais do que aquele que não programou uma encarnação. Então nós vamos ver que às vezes é uma provação para a mãe,
às vezes é uma necessidade de um espírito que não está bem formado, mas às vezes é um espírito que se acovarda e foge, que são os abortos naturais, né? Que ele não tá preparado, então ele foge da reencarnação e é um aborto natural. E às vezes ele precisa de vários recomeços por necessidades de acertos, então às vezes a mãe passa por 1 ou por 2, às vezes por 3 abortos e depois o espírito vem e às vezes também não vive muito tempo, porque são necessidades de acertos e nós vamos ver isso claramente no livro Entre a Terra e o Céu. Então nós temos essas obras subsidiárias do Chico, né, principalmente nas obras de André Luiz, que vão nos esclarecer muito acerca do reencarne. Poderia não haver espírito que aceitasse encarnar numa criança ainda por nascer? Deus a isso proveria. A criança, quando deve nascer, apta a viver, é sempre predestinada a ter uma alma. Nada foi criado sem propósito. Então nós vamos entender aqui que sempre quando há necessidade de um reencarne, vai ter ali alguém que pediu para vir, vai ter toda a preparação. O que acontece às vezes é a vontade tão grande da mãe, ela coordena a mente, ela vai criar ali uma falsa gravidez, uma pseudo, né, gravidez, e ali realmente não há espírito, porque é a mente dela que está formando. Então quem já viu essas imagens, né, o que nasce é uma bola de sangue, às vezes é uma coisa muito estranha, porque não houve ali uma fecundação, não houve ali um óvulo que se dividisse, houve ali uma mente poderosa que todos nós temos que acabou criando uma falsa gravidez. Quando há necessidade, quando há uma gravidez verdadeira, antes de engravidar o espírito já está ali junto da mãe. Poderia não haver espírito que aceitasse encarnar numa criança ainda por nascer, quer dizer, num reencarne, numa história, numa situação já predestinada, haveria a possibilidade de não ter um espírito que aceitasse aquela reencarnação? É isso que ele está perguntando. Aí ele coloca, Deus a isso proveria. A criança, quando deve nascer apta a viver, é sempre predestinada a ter uma alma. Nada foi criado sem propósito. A união do espírito a determinado corpo pode ser imposta por Deus? Pode ser imposta, assim como as diferentes provações, sobretudo quando o espírito ainda não está apto a fazer uma escolha com conhecimento de causa. É aquele que eu estava falando acerca do reencarne compulsório, pode ser imposto. Como expiação, o espírito pode ser obrigado a unir-se ao corpo de determinada criança que, por seu nascimento e pela posição que terá no mundo, poderá tornar-se para ele um instrumento de castigo, né? O castigo aqui entendido como aprendizado. Então nós vamos ver na questão 171, que é a justiça da reencarnação, que eu já li agora, né, o que se fundamenta a reencarnação, né, na justiça de Deus e na revelação, pois não cansamos de vos repetir. Um bom pai sempre deixa aos seus filhos uma porta aberta para o arrependimento. Então pode haver essa imposição? Pode, mas ela é sempre para melhora e sempre para o aprendizado e vai ser sempre programada por alguém que ama aquele espírito, como eu estava colocando aqui, né? Já acerca do reencarne compulsório. Se acontecesse de diversos espíritos apresentar-se para ocupar o mesmo corpo que deve nascer, o que decidiria entre eles? Muitos podem pedir, é Deus quem julga. Em casos semelhantes, quem é mais capaz de cumprir a missão a qual a criança é destinada? Porém, eu já o disse, o espírito é designado antes
do instante que deve se unir ao corpo. É aquilo que eu estava colocando. Pode ter um ou dois espíritos querendo renascer para um determinado trabalho, para uma determinada situação? Pode, mas essa situação é resolvida no plano espiritual, porque o espírito vai estar junto da mãe muito antes da fecundação. Então nós vamos ver no livro A Vida Continua, o espírito acompanhar a mãe ali uma semana, né? Até mais do que uma semana acompanhando, eles estão mostrando quem vai ser a mãe dele, para ele aceitá-la como mãe, que é uma pessoa legal, então ele fica ali o tempo todo acompanhando essa futura mãe, o dia todo do lado dela, vendo o que ela está fazendo, o que ela está sentindo, o que ela está pensando, a vontade que ela tem de ter um filho. Então ele se acalma e aceita reencarnar com ela. Então isso tudo acontece muito antes de haver a fecundação. O momento de encarnar é acompanhado de uma perturbação semelhante àquele que acontece quando se deixa o corpo, muito maior e, sobretudo, mais longa. Com a morte, o espírito sai da escravidão, com o nascimento entra nela. Então, a preparação e toda a colocação para o reencarne é muito mais longa, ela é muito mais, digamos assim, preparada, porque o desencarne, você está abrindo as portas da prisão, você está saindo de um corpo que te aprisiona, às vezes saindo de sofrimento, de doença, de situações difíceis. Então o desencarne é essa sensação de libertação. E o reencarnar precisa de uma preparação, de uma logística, de um estudo muito maior, porque é entrar numa situação que normalmente a gente não sabe em que vai dar, porque sabemos que no esquecimento, infelizmente, a gente enfia os pés pelas mãos. Isso a gente vê claramente no livro Os Mensageiros. Então, por isso que eles dizem, é muito maior e, sobretudo, mais longa. Com a morte, o espírito sai da escravidão, com o nascimento entra nela. O instante em que o espírito deve encarnar é para ele um instante solene? Cumpre esse ato como algo realmente sério e importante para si? Ele é como um viajante, quer dizer, o espírito que vai encarnar, né, como um viajante que embarca para uma travessia perigosa e não sabe se encontrará a morte nas ondas que afronta, né, que enfrenta. Então ela é solene no sentido de uma reflexão, de pedir para reencarnar, né, ou ter o seu reencarne preparado por aqueles que amam, para que haja o progresso, para que haja o aprendizado. Mas é sempre uma travessia perigosa, porque o esquecimento faz com que a gente não saiba se a gente vai conseguir o processo de esquecimento que a gente tem aqui, a ilusão do mundo, né? As tentações que nós temos aqui fazem com que a gente não saiba se vai conseguir ou não enfrentar essa viagem, porque é uma viagem em mares revoltosos, né? Revoltos. Aí nós vemos aqui uma colocação do Kardec. O viajante que embarca sabe a que perigo se expõe, mas não sabe se naufragará. Assim é o espírito. Ele conhece o tipo de provações às quais se submete, mas não sabe se sucumbirá. Assim como a morte do corpo é uma espécie de renascimento para o espírito, a reencarnação é para ele uma espécie de morte, ou antes, de exílio e de clausura. Porque nós estamos exilados aqui. E é uma clausura, porque esse corpo nos prende, né? nos impede de voar, nos impede de ter todos os sentidos que nós temos quando estamos desencarnados. Ele deixa o mundo, né? O espírito deixa o mundo dos espíritos pelo mundo corporal, como o homem deixa o mundo corporal pelo mundo dos espíritos, quando desencarna, né? O espírito sabe que reencarnará, como o homem sabe que morrerá, mas como este, né, aquele que sabe que morrerá, o espírito só tem consciência disso no último momento, quando é chegada a sua hora. Então, nesse momento supremo, né, que é no momento do reencarne,
a perturbação se apodera dele. Por isso, releia o capítulo 13 de Missionários da Luz. Nós vamos ver ali o pavor que o Sigismundo tem quando ele vê que está chegando a hora de reencarnar. Vou repetir. Então, nesse momento supremo, a perturbação se apodera dele, como no homem que está em agonia. E essa perturbação persiste até que a nova existência esteja nitidamente formada. A aproximação do momento de reencarnar é uma espécie de agonia para o espírito. A incerteza que o espírito experimenta quanto à eventualidade do sucesso nas provações que vai sofrer na vida é para ele motivo de ansiedade antes de sua encarnação? Uma ansiedade enorme, é o que eles estão respondendo aqui. Uma ansiedade enorme, já que as provações de sua existência poderão fazê-lo retardar ou avançar, conforme a maneira como ele as tiver suportado, bem ou mal. Ele pode estacionar, né? Ele retarda, porque ele vai ter a prova de que ele não aprendeu como ele achou que tinha aprendido. Porque ninguém retroage naquilo que aprendeu de verdade. Mas naquilo que acha que aprendeu, ele retroage, porque ele achou que aprendeu e aí ele vai voltar a aprender aquela lição de novo, porque ele não aprendeu. Na hora da prova, ele não passou. Então, se ele se sair bem, vai provar que aprendeu, vai tirar notas altas nas provas que passamos aqui, né, como encarnados. Hora que a gente voltar para o plano espiritual, estaremos aptos a novos aprendizados, novos estudos, estaremos aptos a seguir melhor o nosso caminho. Se nós passarmos mal, não passarmos na prova, como todo aluno, teremos que repetir de ano. Teremos que estudar de novo e passar pela prova de novo. No momento de sua reencarnação, o espírito é acompanhado pelos espíritos de seus amigos que vêm assistir a sua partida do mundo espírita, da mesma forma que vêm recebê-lo na sua volta? Depende da esfera que o espírito pertença. Porque aqueles espíritos, como nós comentamos aqui, o pai, aquele que foi o pai do André Luiz, as suas duas amantes, estão numa situação tão difícil, né, que eles nem sabem que eles são adormecidos e nem sabem que está sendo preparada a sua reencarnação. Então, eles não vão ser acompanhados pelos amigos, porque os amigos estão numa situação tão difícil quanto eles. Estão lá nas regiões do umbral grosso, né? Mas os espíritos que os amam, como a mãe do André Luiz, está ali, vai reencarnar e receber as duas amantes dele como filha, né? O plano espiritual vai estar ali assessorando uma de suas filhas, que foi irmã do André Luiz, está no plano elevado como ela, vai vir como filha também para ajudá-la. Então nós temos sempre o plano espiritual que nos ama, nós temos sempre os nossos amigos, nós temos sempre no nosso entorno aqueles que querem nos ajudar, aqueles que estão torcendo para que a gente cumpra a nossa missão aqui de aprendizado, que a gente passe bem nas provas. Nós temos o nosso mentor, nós vamos ver lá no capítulo 13 também do Missionários da Luz, o mentor do Sigismundo ali trabalhando, né, trabalhando junto ao óvulo, trabalhando junto ao esperma, aquele esperma que melhor se acerta ali com o corpo que ele precisava ter. Então nós vemos o mentor ali colocando que ele vai ficar mais afastado nos próximos primeiros 7 anos, porque tem os grupos que trabalham com as crianças nos primeiros 7 anos, então ele vai estar vendo de longe, depois é que ele vai estar mais ligado ali, porque o mentor não fica ali 24 horas conosco, ele está ligado conosco, a hora que a gente, por isso, a hora que a gente pede ajuda, a hora que a gente entra em contato com o mentor, ele se liga conosco e se aproxima. Por isso a gente tem que pedir a ajuda do nosso mentor, a gente tem que conversar com ele à noite, chamá-lo, conversar com ele, pedir ajuda para que ele possa nos assessorar durante o nosso sono, se nós tivermos merecimento, é claro. Não adianta ter um dia de cão, brigar com todo mundo, ter pensamentos péssimos, ter, né, vibrações terríveis e depois pedir pro nosso mentor ajudar no nosso sono, porque ele nem tem varinha de condão, nem pozinho de pirlim-pim-pim. Ele vai
Pode até escutar os nossos pedidos, mas ele não vai poder fazer nada, porque nós estaremos sempre com os nossos afins. Então é o que ele coloca aqui. Depende, né? O espírito é acompanhado pelos espíritos dos seus amigos, depende da esfera a que o espírito pertença, né? Os amigos vão vir depois como obsessores, querendo que ele não vença, querendo que ele não cumpra ali, né? Querendo atrapalhar, no caso ali da mãe do André Luiz, querendo atrapalhar o que ela estava fazendo de bom ali, né? E os amigos que estão em planos superiores vão vir sim, vão estar sempre por perto. Os espíritos amigos que nos acompanham na vida são às vezes aqueles que vemos em sonho, que nos demonstram afeição e que se apresentam para nós com feições desconhecidas. E eles respondem, muitas vezes são eles. Vêm visitar-nos como vós ides ver um encarcerado. Como nós vamos ver um amigo que está cumprindo pena na prisão porque fez uma besteira, aqueles que são verdadeiros amigos vão na prisão, vão visitá-lo. Nós também recebemos a visita dos nossos amigos que estão em planos superiores. Eles vêm nos visitar, principalmente no nosso Evangelho no Lar. Quantos de nós não sente aquela energia, aquele abraço amigo? São os nossos amigos queridos que vêm no Evangelho ali nos abraçar, nos dar força, mostrar que estão ali perto de nós em sonho. A gente sonha com alguém que nos dá um abraço, a gente sonha com alguém que a gente sabe que é muito querido, a gente vê aquela afeição, a gente não lembra quem é, porque nós estamos aqui nesse esquecimento do reencarne, mas a gente tem a sensação, aquela sensação boa, nossa, sonhei com alguém que eu não lembro quem é, mas eu sei que é uma pessoa querida, eu sei que é um amigo, eu tive uma sensação tão boa de me encontrar com ele, de conversar com ele em sonho. Então eles vêm nos visitar, eles conversam conosco em sonho, eles procuram argumentar para que a gente tome outras decisões, para que a gente repense o que está fazendo. Eles vêm no nosso Evangelho no Lar, se nós tivermos merecimento, sentiremos a presença deles. Se nós não tivermos merecimento, eles vêm do mesmo jeito, mas a gente não sente. Mas eles vêm. Por isso que é tão importante o hábito de termos o nosso Evangelho no Lar, uma vez por semana no mínimo, uma vez por semana no mesmo dia, no mesmo horário. Desde que começou a pandemia, eu já comentei isso, estou fazendo o Evangelho no Lar todos os dias no mesmo horário, todos os dias no mesmo horário eu faço o Evangelho. Isso tem ajudado no estudo, isso tem ajudado a gente passar nessa situação que tem tanta gente desempregada, que tem tanta gente no sofrimento, que tem tanta gente numa situação muito difícil, dependendo da ajuda dos outros, dependendo da nossa ajuda, daqueles que podem ajudar com uma cesta básica, com uma palavra amiga, Desculpa, eu sou muito emotiva. Mas, nós tendo consciência de que Deus ajuda o homem através do homem, nós sabemos que somos nós que temos que levar ajuda para os nossos irmãos, porque Deus vai agir através de nós, para que esses irmãos que estão numa situação tão difícil recebam ajuda. Isso não é caridade, isso é obrigação. É obrigação, não é caridade. A caridade é quando nós damos de nós mesmos. Quando nós estamos ali ofertando o nosso tempo, ofertando o nosso carinho, ofertando a nossa ajuda material, se há necessidade de ajuda material, mas normalmente a ajuda material ela é quase que uma fuga nossa para a gente não ver o problema do outro. Mas ela é obrigação. Nós temos a obrigação de ajudar, de participar dos grupos que estão recolhendo dinheiro, que estão montando cesta básica, né, daqueles que trabalham em favor dos outros, um grupo como Fraternidade Sem Fronteiras, Médicos Sem Fronteiras, tudo isso é obrigação. Caridade é um ponto acima. Mas entendendo aqui a questão, né, do prelúdio, que é o que nós estamos vendo aqui, o prelúdios do retorno, né? Começo ali do retorno.
A gente precisa entender que nós programamos a nossa reencarnação, nós pedimos muito para estar aqui, nós pedimos muito para passar por esse momento tão difícil de transição, porque esse momento pode nos proporcionar um crescimento, um aprendizado muito grande. Vai depender de nós, de como nós estamos aprendendo, de como nós estamos agindo e principalmente como nós vamos agir a hora que nós pudermos voltar ao normal. A hora que não precisarmos mais da máscara, a hora que não precisarmos mais ficar longe dos entes queridos, que pudermos nos reunir, que pudermos nos encontrar, né, para as festas, a hora que pudermos viajar, qual vai ser a nossa atitude? Nós vamos lembrar esses ensinamentos, nós vamos levar conosco o aprendizado que tivemos agora. Se fizermos isso, estaremos aproveitando a pandemia, estaremos aproveitando toda essa situação para crescer e melhorar. Se botarmos uma pedra em cima e quisermos esquecer, estaremos perdendo tempo e perdendo esta oportunidade única desta reencarnação que estamos tendo agora, durante uma transição. É uma oportunidade única, porque nós tivemos essa oportunidade há milênios atrás, quando passou de primitivo para provas e expiações, e sabe lá daqui a quantos milênios de novo vai ter uma interseção de mudando de planeta de regenerados para planeta de puros, espíritos ditosos, espíritos felizes. Só daqui a muitos milênios. Então nós estamos numa época ímpar para aprendizado, para crescimento, para aprimoramento, desde que nós queiramos aprender, queiramos nos modificar, queiramos estudar. Então nós vamos, no nosso próximo estudo, entrar na união da alma e do corpo. Nós paramos aqui agora na questão 343. Até lá.